Graça e paz a todos, em nome de Mashiach e Yeshua. Hoje vamos fazer um vídeo falando a respeito dos segredos sagrados e analisando o capítulo 61 do livro de Hanor, Enoque. Vocês vão ver uma correlação deste livro com os segredos sagrados escondidos nas Escrituras. O segredo sagrado este que Jesus, Paulo, todos mencionam. E Paulo estava intimamente ciente desses segredos e sabia, né, que esses segredos eles estavam escondidos por muito tempo. E foi revelado em Cristo, Mashiach, nosso Senhor, né, porque Ele é o segredo sagrado de Deus, o segredo há muito tempo guardado e revelado com o tempo. Todas as profecias bíblicas, né, vão trazendo um pouco sobre o Mashiach. E tem coisas ainda sobre o Mashiach que a maioria de nós desconhecemos, né? Principalmente as profecias com relação à sua segunda vinda, pois sua primeira vinda foi nos revelada por meio, né, das escrituras, dos 4 evangelhos, né? Mesmo assim, ainda sobre as coisas faladas nos 4 evangelhos, há muitas dúvidas, né? Alguns, por exemplo, pegam ali o texto de João capítulo 1 e entende, né, que ali está falando do Cristo como sendo o próprio Deus, e outros entendem, né, que Cristo não teve uma vida pré-humana. E assim, mesmo tendo o Evangelho, os 4 Evangelhos, ainda há muitas dúvidas sobre Cristo, Mashiach. Isso significa que as pessoas estão erradas? Não, não necessariamente. Mas é que o segredo ainda não foi totalmente revelado na mente das pessoas. Por isso que tantas confusões sobre Cristo. Cristo é extremamente controverso, tá? Tanto na cultura judaica como na cultura cristã, Cristo é uma figura controversa, né? Não se chega em consenso sobre ele. Apenas, né, na cultura cristã que ele é o salvador da humanidade. Sobre isso não há discurso, não há discussão. Mas com relação à sua identidade, né, o que ele de fato alguns falam que ele era Deus homem, outros falam que ele é homem Deus, uns falam que ele ressuscitou em espírito, outros falam que ele ressuscitou em corpo, uns falam que ele vai reinar na terra, outros falam que ele vai reinar nos céus, que ele nunca mais voltará, né? Uns falam que ele já voltou em 1914, outros falam que já voltou em 1800 e alguma coisa. Então, Cristo é uma figura totalmente controversa no mundo cristão, tá? Não se há consenso sobre algumas coisas que Cristo disse, né? Por exemplo, sobre sua vinda, muitos acreditam que quando ele vem antes da tribulação e arrebata a sua igreja. Outros já acreditam que isso será no meio da tribulação e outros já acreditam que vai ser no final da tribulação, né? Então, tem muitas confusões acerca do Mashiach, Jesus, tá? E ele é o segredo sagrado, por isso, né? Porque um segredo, ele não é claramente revelado às pessoas a menos que por meio do Espírito, né? O apóstolo João fala que ninguém confessa Jesus se não for por meio do Espírito Santo. Então, apenas por meio do Espírito Santo, a Rua Hakadosh, né? Nós podemos de fato entender, compreender tais segredos. Eu acredito também que a câmera deu uma travada, tá? Não tem problema, vamos continuar conversando aqui. Eu tô com problema ainda com esse negócio de câmera, tá difícil, né? A gente tenta resolver aqui os problemas, mas não vai, né? Infelizmente, tá dando uma travada a câmera aqui, em vez de quando dá uma travada. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o livro de Enoque, capítulo 61, e vamos falar também sobre o segredo sagrado. Bom, eu separei aqui a tradução do Novo Mundo, porque é uma Bíblia que gosta muito dessa expressão, segredo sagrado. Em outras Bíblias aparece outro termo, tá? Mas aqui aparece, tá? Aí quando eu procuro aqui, olha, vocês estão vendo aí, né? Estou procurando aqui, segredo sagrado. Aí aparecem essas referências todas aqui. Então vamos rapidamente dar uma corrida de olho aqui nessas referências, no que elas falam, tá bom? Aí diz assim, ó. Em resposta, ele disse: a vós é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a esses não é concedido. Então, os segredos sagrados do reino, né, é compreendido pelos cristãos, tá? Pelos seguidores de Mashiach. A estes é concedido entender o segredo sagrado. Isso aqui foi Jesus que disse. Então, você pode ter certeza, isso aqui é uma mensagem legal, tá?
Porque você pode ter certeza que você vai entender os segredos sagrados. Você precisa apenas saber que você precisa se dedicar aos estudos, né, e às orações, né, clamar ao Espírito para que o Espírito possa te ajudar e te ensinar, tá bom? Por quê? Porque a vós é concedido entender os segredos sagrados. Aqui Jesus está falando para os apóstolos, tá? Aqui Jesus Cristo está falando para os apóstolos. As multidões ali dos judeus não entendiam as coisas que ele falava. Às vezes até os apóstolos também não entendiam, mas Jesus quis dizer que nós seremos capazes de compreender, né? Como o apóstolo Paulo falou, junto com todos os santos, qual é a altura, o comprimento, a profundidade do conhecimento insondável de Cristo, né? Vamos lá. Agora Marcos capítulo 4, 11. E ele passou a dizer-lhes: a vós tem sido dado o segredo sagrado do reino de Deus, mas para os de fora todas as coisas ocorrem em ilustrações. Então, muitas vezes, nós falamos abertamente sobre algumas coisas que as pessoas não compreendem, porque as pessoas de fora, às vezes, do corpo de Cristo, eles não entendem as coisas de Cristo. Então, às vezes, você tem que falar por meio de ilustração, a gente tem que ilustrar para que as pessoas possam entender o que nós estamos falando. Então, esse vídeo, por exemplo, eu estou usando de vários textos para tentar ilustrar sobre o segredo sagrado, que é um assunto decorrente nas Escrituras, tá? Esse segredo sagrado é decorrente, ok? Vamos lá, agora Lucas capítulo 8, verso 10, diz assim: ele disse: a vós vos é concedido entender o segredo sagrado do reino, mas para os demais é em ilustrações, né? É o mesmo texto praticamente. Então, claro que Jesus Cristo nos ensina aqui que o seu corpo, né, sua igreja, entenderia os segredos sagrados. Às vezes completamente não. Como os apóstolos também, muitos apóstolos não discerniam de fato todas as coisas que estavam para acontecer com Mashiach. Depois que aconteceu o que eles entenderam, né? E outra coisa também, né, que é bem comum. Eles achavam que Jesus já tinha vindo para reinar. Não foi isso. Teve a primeira vinda, vai ter a segunda vinda, né? Só depois que eles discerniram, depois que ele morreu. Então, às vezes, a Igreja de Cristo confunde mesmo, né, alguns conceitos bíblicos. Isso é completamente aceitável e normal. A gente não pode achar que o conhecimento em si ele é um critério de salvação, certo? Ah, se você não crê se você crê no inferno de fogo, você vai ser destruído. Se você crê na Trindade, você vai ser destruído. Se você crê nisso, naquilo, né, na cruz, não é bem por aí. Essas doutrinas, né, que existem dentro do meio cristão, que diversas religiões, né, adotam essas doutrinas como base de fé, são interpretações das Escrituras, mas não necessariamente essas doutrinas vai condenar ou não a pessoa à salvação, ok? Porque a salvação está atrelada à fé em Mashiach, não à fé em uma certa doutrina ou outra. Claro que tem coisas que não advêm do ensino salutar das Escrituras, ok? Mas só que isso aí vai ser mostrado para a pessoa quando ela começar a ter intimidade com o Senhor, né? E com o Espírito Santo. Então ela mesma vai discernir essas coisas todas. Não precisa ninguém falar para ela que ela não precisa crer nisso ou naquilo. Ela mesma vai discernir por meio do Espírito Santo. Agora vamos ver Romanos. Romanos está falando de um outro segredo sagrado, né? Paulo fala de outro segredo sagrado. Pois não quero, irmãos, que sejais ignorantes deste segredo sagrado, a fim de que não sejais discretos aos vossos próprios olhos, que a obtenção das sensibilidades aconteceu à parte a Israel, até que tenha entrado o pleno número de pessoas das nações. Então Paulo aqui fala, né, dessa questão de Israel, que também é um segredo sagrado, tá, gente? Já temos vídeos no canal aí explicando sobre isso, que explica sobre a teologia da substituição, que é uma teologia que é muito ruim para a fé cristã. Quando nós cristãos entendemos que Cristo ele substitui Israel pela igreja, nós estamos fazendo algo que as Escrituras abominam, porque Deus fala, né, em Jeremias que jamais ele vai abandonar o povo de Israel. O que Paulo fala em Romanos capítulo 11 é que, na verdade, há um enxerto, tá? Um enxerto de gentios. E um pequeno remanescente de Israel sempre permaneceu fiel. Por isso, o Israel em si não perdeu a sua aprovação, entendeu? O remanescente, um pouquinho de remanescente, né? Ele faz ali o exemplo ali de
de Elias, quando Elias estava sendo perseguido, e Elias achou que todos os profetas tinham se curvado a Baal, aí, e todos tinham sido mortos. Aí Deus fala para Elias assim, ó, eu guardei para mim 7.000 homens que não se prostraram a Baal. Aí Paulo aplica isso a Israel atual, né, falando que, embora a ignorância, né, sobreveio a Israel, o coração duro sobreveio a Israel, de acordo com as profecias de Moisés, de Davi, né, dos Salmos e assim por diante, que haveria essa insensibilidade com relação ao Messias, isso ali não seria para todos, ok? Teria um pequeno ali número, como ali os 7.000 que nos curvaram sobre Baal, que acreditariam em Machia. Tanto é que os primeiros discípulos de Jesus, todos são judeus, né? Não tem conversa. Paulo, Tiago, João, Mateus, tudo judeu, né? Não tem gentil ali. A primeira igreja toda de judeus. Então aquele ali é o restante, né? E por meio desse restante foi enxertado as nações, né? Paulo fez um ministério nas nações muito maravilhoso. Então isso era um segredo sagrado. Qual que é o segredo? Que os judeus ainda não entendem esse segredo. Que eles ficariam obtusos no ouvir, até que o pleno número das nações pudesse entrar. Até que o pleno número das pessoas das nações entrasse. Significa o quê? O tempo dos gentios, né? Os gentios têm a oportunidade de adentrar as promessas que foram dadas a Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus ele não é injusto, ele trata todo mundo com a mesma parcialidade. Ele permitiu uma relação com os judeus, né? E agora ele abre para os gentios também ter essa relação. Mas ele não exclui os judeus, né? Ainda há muitos judeus aí que acreditam no Mashiach, né? Judeus messiânicos e tal. Agora olha outra coisa que fala sobre o segredo sagrado. Ora, aquele que vos pode fazer firmes de acordo com as boas novas que eu declaro e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do segredo sagrado, que por tempos de longa duração tem sido guardado em silêncio. Então, Romanos fala sobre isso, Romanos 16, 25. Havia um segredo sagrado que em longa duração tinha sido guardado em silêncio. E ele estava revelando agora aqueles segredos por meio da pregação de Jesus, tá? Paulo, ele fala isso. Agora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E assim, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com extravagância de linguagem ou de sabedoria, declarando-vos os segredos sagrados de Deus. Então, Paulo está falando aqui sobre, de novo, o segredo sagrado, que ele revelou aos coríntios, né, que é o evangelho sobre Mashiach, Jesus. E ele fala que ele não foi com extravagância de palavras, se exibindo, né? Ele pregou o simples evangelho do Mashiach, é o segredo sagrado. Mas falamos a sabedoria de Deus em segredo sagrado. Sabedoria escondida. Olha aqui, a sabedoria de Deus, o segredo sagrado, ela foi escondida, só que agora está sendo revelada. Que Deus predeterminou antes dos sistemas de coisas para a nossa glória. Então esse segredo sagrado tem a ver com as nações adentrarem a Israel e tem, como vocês já viram, né? Também tem a ver com o endurecimento de Israel, né? Que esse processo tem a ver, tudo está ligado, e o Messias vindo semear uma congregação de justos e eleitos para poder reinar com ele no seu reino. Tudo isso faz parte do segredo sagrado, tá? Coríntios capítulo 4, 1. Avaliam-nos o homem como sendo subordinados de Cristo e mordomos dos segredos sagrados de Deus. Então os apóstolos, né, Paulo, todos eles, né, até nós também, quando nós pregamos o evangelho de Mashiach, todos nós somos o quê? Mordomos do segredo sagrado, certo? Mordomos do segredo sagrado. Quando nós levamos o segredo sagrado a outros, como eu estou fazendo nesse vídeo, nos tornamos ministros, escravos, né, do segredo sagrado de Deus, que esse segredo sagrado foi escondido, mas agora está sendo revelado por meio de seus profetas, certo? Paulo, né, os profetas, Enoque, né, os antigos escritos, todos falam sobre esse segredo sagrado em detalhes. Agora 1 Coríntios 13, 2. E se eu tiver o dom de profetizar e estiver familiarizado com todos os segredos sagrados e com todo o conhecimento, e se eu tiver fé, toda a fé, de modo a transplantar montanhas, mas não tiver amor, nada sou. Então, uma coisa que é bom, né, a gente falar aqui nesse vídeo é o seguinte: entender os segredos sagrados é importante. Inclusive, todos os segredos sagrados que está falando é toda essa relação que eu estou apresentando para vocês aqui.
Ok? Toda essa relação aqui. O segredo sagrado tem a ver com Jesus, tem a ver com os santos, tem a ver com a aquisição da igreja, tá? De membros gentios, que era constituída a igreja de Cristo, a igreja, a congregação, na igreja, a congregação, que lá era constituída somente de judeus, tá? Lá, Moisés, né, foi o primeiro mordomo desses segredos sagrados, a ministrar a congregação em si. E aí foi ajuntada a essa congregação os gentios por meio da graça do sangue de Machia. Então, se você estiver familiarizado com todos esses segredos, você tiver conhecimento, você tiver fé, a modo de transplantar a montanha, mas se você não tiver amor, gente, é importante a gente sempre lembrar do que o que rege nossa fé, tá? Nosso saber, é importante você ter conhecimento, tá? Às vezes você fala assim, ó, tem que ter conhecimento de Deus e de Jesus para ser salvo, né? João capítulo 17, 3. E a gente acha que apenas o conhecimento que importa, mas não é isso, né? O conhecimento ele é importante, ele tem sua importância. Qual que é a importância do conhecimento? A importância do conhecimento principalmente é o fato de você saber, e você sabendo você vai se desviar do mal e vai praticar o bem, por conhecimento, certo? Mas se você não tiver o amor, não adianta nada você saber todas essas coisas. Porque Satanás, né, hoje também ele sabe todas as coisas, o segredo sagrado de Deus está revelado, né? Sobre Cristo sabe tudo, mas não adianta nada para ele. Entende? Porque ele não mostra amor, né? Ele não demonstrou amor. Agora o versículo 15:51. Eis que vos digo um segredo sagrado. Nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos mudados. Outro segredo sagrado, né? Tem a ver com o quê? Com a transformação dos justos, certo? Dos que estarão vivos quando Machia volta. Então isso é um segredo, tá? Um segredo revelado aonde? No livro de Enoque. O apóstolo Paulo aqui, ele faz citação clara do livro de Enoque. Não tem essa passagem em nenhuma outra parte da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Não aparece nada em relação à transformação dos vivos. No livro de Enoque tem um capítulo específico que explica isso, que fala sobre a transformação dos eleitos, né? Quando Machia volta. Então, Paulo aqui, ele está fazendo referência direta e clara de Enoque o tempo todo, no capítulo 15. Né? E esse segredo sagrado era importante, por quê? Porque é uma coisa que destrava nossa mente, porque os mortos serão ressuscitados. Mas o que acontece com os vivos quando Machia volta? Então todos serão transformados, né? Porque a glória no reino dos que pertencerão ao corpo de Cristo tem que ser a mesma glória de Cristo, tá? Não pode ser apenas carne e sangue, pois carne e sangue não vai herdar o reino, certo? Vamos lá. Agora Efésios capítulo 1, 9. Por nos fazer saber o segredo sagrado de sua vontade, e segundo o seu beneplácito, que ele se propôs em si mesmo. Então aqui nós não estamos lendo os contextos, porque o ponto aqui é só o segredo sagrado, viu? Então nós estamos decorrendo disso, nós vamos entrar no livro de Enoque daqui a pouquinho, vocês vão ver que legal, o segredo sagrado explicado lá. Por nos fazer saber o segredo sagrado de sua vontade. Então Deus ele nos faz saber o segredo sagrado a respeito da sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo e venha ter um conhecimento exato da verdade. Como que isso é possível? Somente é possível por meio do sacrifício de resgate de Machia e Yeshua. Então, por isso tem que exercer fé em Machia, né? Tem que exercer fé em Jesus, Nazareno, né? Para que você possa, de fato, entender, né, o segredo sagrado, né? Agora o versículo 3:3, capítulo 3, versículo 3. De que o segredo sagrado me foi dado a conhecer a maneira de uma revelação, assim como já vos escrevi resumidamente. Então, Paulo em Efésios aqui, ele nos confidencia que os segredos sagrados para ele foi revelado por meio de uma revelação. Então, ele não recebeu o segredo sagrado por meio do ensinamento de outros homens, né? Então, ele não teve contato com os apóstolos, ninguém o instruiu. O próprio Jesus o instruiu por meio de um segredo sagrado, de uma revelação. Aí ele entendeu todo o segredo. Ele era leitor assíduo de Enoque, né? Ele era um escriba, ele era versado na lei, né? Ele era fariseu, então ele tinha conhecimento dos escritos sagrados, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Gênesis, inclusive Enoque, Jubileu, o Cântico os Cânticos dos Cânticos, o livro da Guerra de Javé, né? Tudo isso aí Paulo conhecia. Por isso que muitas coisas que ele fala nas suas cartas é incompreensível para a maioria das pessoas, porque as pessoas não têm noção de que Paulo está citando coisas que não estão na Bíblia, né? Mas, por exemplo, por que essas coisas não estão na Bíblia? Porque algumas pessoas achou que esses livros não eram livros fidedignos.
Mas o apóstolo Paulo achava que era, porque o apóstolo Paulo os mencionou, né? Não faz sentido Paulo mencionar uma coisa que ele acha que não tinha crédito. Então, ele menciona coisas que ele dava crédito, né? Inclusive, ele menciona Gênesis, né, e outros livros que estão na Bíblia. E também nós temos toda a credibilidade do mundo. Em face disso, ao lerdes isso, podeis dar-vos conta da compreensão que eu tenho do segredo sagrado do Cristo. Então, quando Paulo fala aos Efésios, né, sobre tudo aquilo que ele decorre ali na carta de Efésios, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o comportamento cristão, sobre cada membro na igreja, como deve se comportar, tudo aquilo que ele fala em Efésios, em todas as suas cartas, ele fala assim, olha, ao vocês lerdes isso que eu estou escrevendo a vocês, vocês vão ter compreensão do segredo sagrado que eu tenho de Cristo. Entendeu? A compreensão do segredo sagrado que eu tenho de Cristo. Então ele compreendia os segredos sagrados relacionados a Cristo. E nós, como cristãos, nós temos que nos empenhar também a procurar saber sobre esse conhecimento, sobre esse segredo sagrado. Aí você vai falar assim, não, então quer dizer que você está em processo de gnose, né? Que acha que o conhecimento que é importante a salvação. Não. A salvação, ele advém de Jesus, tá? O bandido que estava do lado de Jesus ali para ser executado, ele não tinha muito conhecimento de Jesus. E também não tinha muito conhecimento das Escrituras. E ele foi salvo por meio da sua fé em Jesus, entendeu? Então a salvação, ela advém por meio da fé em Jesus. Mas o conhecimento em Jesus é importante para o crescimento espiritual do homem espiritual. A não ser que queira ficar no leite, né, para sempre. E aí você corre o risco de ser enganado, de receber a marca da besta, de perder a sua salvação por causa da falta de conhecimento. Mas a salvação advém de você ter fé em Jesus. Com conhecimento ou sem conhecimento, se você preservar a sua fé em Jesus e santidade, você vai ser salvo, independente se você sabe ou não, certo? E para que eu vos fizesse, para que eu fizesse os homens ver como se administra o segredo sagrado, que desde o passado indefinido tem estado escondido em Deus, que criou todas as coisas. E para que eu fizesse os homens ver como se administra o segredo sagrado, que desde o passado indefinido tem estado escondido em Deus, que criou todas as coisas. Veja, Paulo aqui está falando de novo desse segredo sagrado, que estava escondido em Deus. Olha só essa expressão. O segredo sagrado está escondido em Deus, tá? Escondido em Deus, que criou todas as coisas. Então Deus escondeu para si um segredo. E hoje, né, ali hoje, que eu estou falando, é na época de Paulo, né? Ele já estava revelando para aquelas pessoas o segredo sagrado, certo? É grande esse segredo sagrado. Agora estou falando com respeito a Cristo e à congregação. Então, no contexto aqui, Paulo fala assim, ó, deixará o pai e a mãe e se pegará a sua esposa e tem que tornar-se uma só carne. Aí ele fala assim, é grande esse segredo sagrado. Agora estou falando com respeito a Cristo e à congregação. Então há também um segredo sagrado que envolve Cristo e a congregação e deixará seu pai e sua mãe e apegará sua esposa, certo? Cristo deixará o pai para se apegar a sua esposa, né? Como que vai ser isso? Quando vai ser isso? No milênio. Cristo vem à terra morar na terra com a sua noiva. O reino milenar de Cristo é na terra. Por isso deixará o pai e sua mãe, deixará o pai e a mãe a se pegar a sua esposa. Esse segredo é relação a Cristo e à igreja, a congregação. Então o reino de Cristo não é nos céus, porque não faz sentido essa expressão que Paulo fala aqui. Deixará seu pai e sua mãe e se apegará a sua esposa, certo? Quer dizer, Cristo ele vem à terra morar com os seus, né? Vocês vão ver isso no livro de Enoque. Esse é um segredo sagrado que Paulo também estava falando. Também para mim, que me seja dado a capacidade de falar, ao abrir a minha boca, com franqueza no falar, a fim de tornar conhecido o segredo sagrado das boas novas. Então, assim, todos nós que nos deparamos com essas expressões de Paulo, né, descritas nas Escrituras, temos ciência de que há um segredo sagrado e que esse segredo sagrado foi revelado nos tempos de Paulo, que Paulo fazia com que esse segredo fosse conhecido às pessoas, às nações. Então, esse é um objetivo de todo cristão. Quando você entende o segredo sagrado com relação a Cristo, Mashiach, é necessário que você também compartilhe com outros dessa informação, para que outros também tenham ideia desse segredo. Esse segredo pode salvar vidas, tá bom? Colossenses capítulo 1, 26.
O segredo sagrado que estava escondido nos tempos passados, ó, o segredo sagrado que estava escondido dos passados sistemas de coisas e das gerações passadas, mas agora tem sido manifesto aos seus santos. Então, teve por muito tempo, né, na história da humanidade, a dificuldade de compreender sobre Cristo. A dificuldade de entender sobre o segredo sagrado. A dificuldade de entender como Deus faria para salvar a humanidade. A dificuldade para entender que Cristo, ele ajuntaria em seu povo o judeu, gentios, e faria só um povo. Essa dificuldade houve por muito tempo. Só que, por meio de Paulo, né, Cristo Jesus passa a revelar às nações essas verdades. A quem Deus se agradou de dar a saber quais são as riquezas gloriosas desse segredo sagrado entre as nações. Olha só qual é o segredo sagrado. É Cristo em união convosco, a esperança de sua glória. Então, o segredo sagrado que as Escrituras estão falando é Cristo em união com as pessoas. A esperança de sua glória. A esperança de sua glória é esperar a glória de Cristo ser a mesma nossa. Quer dizer, aqui está falando de transformação, está falando de ressurreição dos mortos, incorruptível. Aqui está falando de morte ser reduzida a nada. Aqui está falando de volta de Cristo. Aqui está falando de arrebatamento. Aqui está falando de herança. Aqui está falando de tudo, né? Este é o segredo sagrado que está sendo pregado entre as nações. Paulo pregava esse evangelho. Então, qualquer religião que prega um evangelho diferente desse é uma religião falsa. Okay? É uma religião que ensina falsos ensinamentos. Porque o evangelho da salvação está ligado à capacidade de Cristo de salvar o máximo possível de pessoas por meio do seu evangelho. Entendeu? Então não tem um grupo especial no meio dos cristãos. Não existe isso, um grupo especial no meio dos cristãos. Cristo chama todos para ser especiais. Entende? Todos têm a possibilidade de ser especiais. Claro que aí muitos são chamados poucos escolhidos, aquela coisa toda, né? Porque muitos não correspondem à fé. Mas isso não quer dizer que Cristo ele vai fazer ali uma panelinha, entendeu? De pessoas especiais, né? E sem critério nenhum é porque ele escolheu, Deus escolheu, e aquela pessoa ali é ungida, é especial, e a põe, né, como superior a outras e com capacidade de governança sobre outras, né? Em muitas religiões aí você tem ali os ungidos ali da religião, que eles são os, entendeu? E só eles podem ser a autoridade máxima da religião. Não pode ser de outros da outra categoria, né? No caso aqui, grande multidão, né? Ou nos santos dos últimos dias, por exemplo, os apóstolos, né? Ah, ele é um apóstolo, mas que história é essa de apóstolo, né? Onde Cristo falou isso, que teria isso na igreja dele? Não tem, né? Não tem nada disso. Agora o 2:2. Para que os seus corações sejam consolados, para que sejam harmoniosamente conjuntados em amor, e visando todas as riquezas da plena certeza do seu entendimento, visando um conhecimento exato do segredo sagrado de Deus, a saber, Cristo. Então, gente, o segredo sagrado de Deus, o segredo sagrado de Deus é Cristo, tá? Este é o segredo sagrado de Deus, a saber, Cristo. Cristo é o segredo sagrado de Deus. Eu vou mostrar para vocês lá no livro de Enoque essa referência, daqui a pouquinho. Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta de pronunciação, para falarmos o segredo sagrado acerca do Cristo. Tá vendo? Mais uma vez, ó. Nós temos que orar para que Deus possa nos possibilitar anunciar os segredos sagrados de Cristo, acerca de Cristo, pelo qual, de fato, estou em cadeias. Esse segredo sagrado é tão importante para Paulo que o fez ficar em cadeias, preso, né? Ele ficava preso porque ele estava disposto tudo por causa desse segredo sagrado. E quando você compreende o Evangelho de Cristo, as cadeias mentais, né, elas caem, né, as escamas caem dos olhos e você vive uma nova vida com Cristo. Você nasce de novo quando você compreende esse segredo. A obtenção do Cristo em seu coração, a união de Cristo contigo. Mantendo o segredo sagrado da fé em consciência limpa. Então, uma outra coisa importante também, depois que você compreende esse segredo sagrado, você precisa manter sua consciência limpa do aviltamento do pecado. Não adianta você saber dos segredos sagrados, mas você praticar iniquidade, tá?
Não adianta você saber do segredo sagrado se você não se mantém limpo. Deveras, o segredo sagrado desta devoção piedosa é admitidamente grande. Olha qual que é o segredo sagrado. Paulo vai explicar qual que é o segredo sagrado aqui, ó. Deveras, o segredo sagrado desta devoção piedosa é admitidamente grande. Qual que é o segredo? Presta atenção, ele explica mais uma vez. Ele tenta explicar várias vezes sobre os segredos sagrados, vocês estão vendo isso. E Paulo é um dos poucos apóstolos que tem compreensão clara do segredo sagrado. Você vê os outros apóstolos como Pedro falando, né, veladamente sobre isso, mas eles não citam tão abertamente assim como Paulo faz. Mas eles também tinham ideia, né, desse segredo. Olha lá, ele foi manifestado em carne. Então, se ele foi manifestado em carne é porque ele existia antes em espírito, tá? Então, aquela crença de que Cristo não foi pré-existente, isso aí é uma falácia. Por quê? Porque ele foi manifestado em carne. Ele já existia, mas ele foi manifestado em carne. Quer dizer, ele já existia, mas ele foi manifestado em carne. Foi declarado justo em espírito. Quer dizer, quando ele morre, ele ressuscita, né? O Espírito Santo o traz de volta à vida. Aqui alguns acham que Cristo ressuscita em carne, em espírito, mas não é isso que o texto está falando. Ele foi justificado por meio do Espírito, certo? Não foi a carne que deu a justificação para ele, mas foi o Espírito Santo que deu a justificação para ele, certo? Então ele foi justificado em espírito. Apareceu aos anjos. Ele apareceu aos anjos, tanto depois que ele ressuscita, né? Ele vai, prega os espíritos em prisão, né? Aquela coisa toda que nós falamos no canal. Foi pregado entre as nações. Os apóstolos fizeram isso. Não foi só o apóstolo Paulo, tá, gente? Pedro foi para Roma e teve... Se vocês pegar o livro dos mártires, você vai ver que cada apóstolo foi para um lugar do mundo, né? O apóstolo João, por exemplo, estava em Éfeso, né? E depois ele foi preso, vai para Patmos, né? E aí vai. Então os apóstolos todos foram para o mundo pregar, tá? Embora o ministério dos gentios foi dado especificamente a Paulo, mas acaba que os outros também apóstolos acabam indo também para os gentios. Quando Jerusalém ela é cercada por Roma, então os apóstolos não ficaram lá. Então a maioria deles foram para tudo quanto é canto da terra para pregar o evangelho. Então foi pregado, Jesus foi pregado entre as nações. Foi crido no mundo, né? Eu creio, você crê em Jesus por meio desse evangelho dos apóstolos, né? A pregação dos apóstolos foi altamente eficaz. E depois, né, até mesmo a igreja católica, as igrejas protestantes, todos tiveram a participação também. A Testemunha de Jeová, os mormons, todos acabam tendo uma participação em levar para as pessoas a consciência de um Mashiach, de um Cristo. Embora as doutrinas dessas religiões todas são muito confusas com relação ao Mashiach, mas elas têm uma participação efetiva em levar para as pessoas uma consciência sobre um Salvador, certo? Que é a essência do segredo sagrado, a essência do evangelho que nós pregamos. Quanto ao segredo sagrado das 7 estrelas que viste sobre a minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas significam os anjos das 7 congregações e as 7 candelabros significam as 7 congregações. Então, há também, né, um segredo sagrado com relação à igreja de Cristo, tá? Que é mencionado aqui. Agora, Apocalipse 10. Mas nos dias do toque do 7º anjo, quando estiver para tocar sua trombeta, lembra que o 7º anjo é o anjo que toca sobre a ressurreição, tá? A última trombeta. Deveras terá sido levado a termo no segredo sagrado de Deus, segundo as boas novas que eu declaro, que ele declarou aos seus próprios escravos, os profetas. Então, ó, o segredo sagrado de Deus está relacionado com os profetas, certo? Vamos ler de novo, para vocês entenderem. Mas nos dias do toque do 7º anjo, quando estiver para tocar sua trombeta, então deveras terá sido levado ao término o segredo sagrado de Deus. Então, gente, olha só o que eu estou querendo trazer para vocês aqui. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, somente aí é levado a término o segredo sagrado de Deus. Então, tem coisas sobre esse segredo sagrado que nós ainda não compreendemos. Nenhuma pessoa no mundo compreende todos os segredos sagrados de Deus. Por quê? Porque ele só vai ser completamente discernido e entendido quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta. Isso ainda não aconteceu. Vai ser no tempo da ressurreição dos mortos. Então o segredo sagrado de Deus é levado a término. Só que esse segredo sagrado, grande parte dele já foi revelado, entendeu? Segundo as boas novas que ele declarou aos seus próprios escravos, os profetas. Então os profetas, eles têm o segredo sagrado já. Entende? Tudo registrado nos profetas. Mas muitas vezes ele não é discernido porque nós às vezes não temos acesso aos profetas.
né? Canonizaram uma Bíblia, não estou falando mal dela, porque todos os livros eles são preciosíssimos, mas deixaram alguns livros de profetas importantes fora, passagens importantes, que de fato nos ajuda, que fala sobre os segredos sagrados, né? E aí, se você não tem noção desses textos, você vai ficar perdido, você vai ficar com informação incompleta. Mas no toque da sétima trombeta, todos vão ter compreensão, né? Todos os em Cristo vão ter compreensão do segredo sagrado. Aqui, os que ele quiser, né? Claro. Então, esses são os textos, tá? Vamos voltar agora. Vou colocar aqui, tá? Então, aqui eu estou com o capítulo 61 do livro de Enoque, Hanor. Aí nós vamos fazer a leitura dele aqui. Vocês vão ver que maravilha que é essa profecia, tá? Então o Senhor ordenou aos reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo: abri os vossos olhos e elevai vossas buzinas, se sois capazes de compreender o eleito. Então aqui está falando do segredo sagrado, né? Os reis, os príncipes, as pessoas importantes da terra, deu mais uma travada, tá? Em vez de quando dá uma travadinha aí na câmera, tá? Não importa não. Eles deviam abrir seus olhos, tocar suas buzinas para o rei, tá? Onde nós temos essa referência? Essa referência de Enoque está aqui no Salmos capítulo 2. Aqui, Deus ele faz um convite para todos os reis da terra com relação a Jesus, Mashiach. Olha aqui. Por que os alvoroçar as nações continuam, os próprios grupos nacionais, a murmurar coisas vãs? Os reis da terra tomam sua posição e os próprios dignitários se aglomeram a um contra Jeová e contra o seu ungido. Olha aqui, ungido. Aqui está falando do Mashiach. Aqui está falando do ungido, aqui está falando do eleito, tá? O eleito, o ungido, o Mashiach, é a mesma coisa. Aqui, ó. Ungido e eleito. É a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa. Só para vocês terem noção, tá bom? Beleza. Então os reis, né, são convidados a o quê? Eles queriam romper as ligaduras com Deus do céu e ser ungido. Aquele que está no trono, aquele que está sentado nos céus, se rirá, o próprio Jeová caçoará deles. Nesse tempo lhes falará na sua ira e os perturbará no seu ardente desagrado. Eu é quem posseio meu rei em Sião, meu santo monte. Cite eu o decreto de Jeová. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu me tornei teu pai. Pede-me para que eu te dê nações por tua herança, e os confins da terra por tua prosperidade. Tu as quebrantarás com um cetro de ferro, espatifá-los-ás como se fosse um vaso de oleiro. E agora, ó reis, usai de perspicácia, deixai-vos corrigir, ó juízes da terra. Servi a Jeová com temor e jubilai em tremor. Beijai o filho, Mashiach. Aqui já está falando do filho, tá vendo? Se não existe menção, né, como alguns falei do Mashiach no Velho Testamento, aqui, olha, Salmos 2, 10, né? Beijai o filho para que ele não se ire, e não pereçais no caminho, pois sua ira se acende facilmente. Felizes todos os que nele se refugiam. Felizes que se refugiam no Mashiach, tá? No filho. O filho é o nosso refúgio, tá bom? Então, ó, aqui está falando do eleito. Aqui está falando do segredo sagrado. Enoque está começando a falar sobre o segredo sagrado. O Senhor dos Espíritos, né, o Pai, assentou-se sobre o trono de sua glória. Essa passagem aqui, ela está em todos os textos bíblicos, tá? Salmos, Isaías, Ezequiel, tudo fala sobre isso. E o espírito de retidão foi colocado sobre ele, tá? O espírito de retidão foi colocado sobre ele. E a palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão de sua presença. Então o Senhor, aqui ó, o Senhor dos Espíritos de retidão,
ele se assentou no seu trono. E o espírito de retidão foi colocado sobre ele. Qual que é essa referência aqui, ó? Essa referência aqui é do livro de Daniel, capítulo 7. Vou mostrar para vocês. O verso 14. É a mesma coisa que está falando em um, está falando no outro, tá? É a mesma referência. E continuei observando as visões da noite, e eis que aconteceu que chegou com as nuvens dos céus alguém semelhante a um filho de homem, e ele obteve acesso ao antigo de dias, ao ancião de dias. Então, ó, o Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o seu trono de glória, certo? Então, aqui também você vai ver o Senhor dos Espíritos, né? Adonai Tsevaot, Yod-Heh-Vav-Heh, o Pai, o antigo de dias, assentado no seu trono. E aí, aqui fala assim, ó. E ele obteve acesso ao antigo de dias, ou seja, o Filho do Homem se apresentou ao antigo de dias. E o espírito de retidão foi colocado sobre ele. O espírito de retidão aqui é o Filho do Homem, é o Mashiach, certo? O Mashiach adentrando a presença do Pai, certo? E fizeram chegar perto perante ele. Agora presta atenção. E foi-lhe dado domínio, dignidade e um reino, para que todos os povos, grupos nacionais e línguas o servissem. Está falando do Mashiach. Deus lhe dá ao Mashiach domínio, dignidade e um reino, para que todos os povos, grupos nacionais e línguas o servissem. Quer dizer, o governo do mundo está sendo entregue ao Mashiach. É isso que está falando a profecia, né? E aqui, preste atenção agora, o que fala aqui no livro de Enoque. Olha se não está totalmente correlacionado. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos. Lembra que lá no livro de Salmos, capítulo 2, fala que ele destruirá as nações com vara de ferro, né? É a mesma coisa. Os quais perecerão na sua presença. Lá no livro de Apocalipse fala que da boca do Senhor Jesus vai sair uma longa espada que vai ferir as nações, que vai ferir a besta, né, o falso profeta, e por meio dessa palavra ele vai executar o julgamento de Deus, tá? Então é a mesma coisa. Naqueles dias todos os reis, os príncipes e os exaltados, e todos os que possuem a terra, se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está sentado no trono de sua glória, e diante dele os santos serão ajuntados em retidão. Então, qual que é essa parte aqui? Se você continuar lendo aqui, olha, e seu domínio é um domínio de duração indefinida, que não passará, e seu reino que não será abalado. Aí Daniel fala que ele queria saber sobre aquela fera que amedrontou ele, aquela coisa toda. Depois, olha só o que acontece. Quanto a esses animais gigantescos, por serem quatro, são 4 reis que se reguerão na terra. Mas os santos do Supremo receberão o reino e tomarão posse do reino, por tempo indefinido. Sim, por tempo indefinido para todo sempre. Então aqui está falando dos santos do Supremo, tá vendo? Vamos descer um pouquinho mais para baixo. Depois que ele se preocupa em falar sobre a fera. Mas olha só. Até que veio o antigo de dias e se fez o próprio julgamento. E a favor dos santos do Supremo. E chegou o tempo específico dos santos tomarem posse do próprio reino. Ok? Então, ó, esse texto aqui é Daniel. Da onde Daniel tirou essa ideia toda que ele fala aqui? É do livro de Enoque, gente. Capítulo 61. Naquele dia de todos os reis, os príncipes, os exaltados, todos os que possuem a terra, se colocarão em pé, tá? Onde está também essa palavra aqui? Essa palavra está lá no de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Quando o Filho do Homem chegar na sua glória, e com ele todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Tá vendo? Olha aqui.
Naquele dia, todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé e verão e perceberão aquele que está sentado no trono de sua glória. Olha aqui, a referência é essa. Quando o Filho do Homem chegar na sua glória e com ele todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Entendeu agora? Então, o que tanto o livro de Enoque quanto Jesus está citando Enoque aqui. A recitação aqui de Jesus é de Enoque. Esse versículo aí. O Senhor, Mashiach, volta, se assenta, e todos os reis, todas as pessoas verão a ele sentado em sua glória. Como que isso é possível? Hoje você tem a tecnologia, né? A internet. Então, até a gente que está aqui no Brasil, quando acontecer essas coisas todas, vai ser noticiado no mundo todo. Olha, chegou o Messias, gente. O Messias está lá em Israel. Ele está lá, está sentado, né? Vai mostrar ele, vamos ver ele, né? Eu acredito que mais ou menos vai ser assim. A grande maioria das pessoas, né? Quem tiver com Cristo, possivelmente vai estar lá com ele. Mas quem que não tiver, mas que foi pessoa boa, né? Que teve um coração bom e tudo, mas não seguiu o evangelho, mas vai ser salvo também, e vão ficar sabendo, olha, Mashiach tá lá em Jerusalém, teve aquela guerra terrível, né, do Armagedon, e ele tá lá. Então as pessoas vão para lá, para Jerusalém. Todo mundo vai fazer seus arranjos para ir para Jerusalém e ver o Mashiach. Mas vão ter receber a notícia dele, vão vê-lo, né, de uma forma ou de outra. Tá vendo? Quando chegar o Filho do Homem na sua glória e com ele todos os seus anjos, então se assentará no seu trono de glória. E aquele que está sentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão ajuntados em retidão. Então, diante de Cristo vai ser ajuntados os santos. Tanto os santos anjos, que estarão com Cristo no reino messiânico, que Jesus vem com seus santos anjos, tá vendo? Com todos os seus anjos. E Jesus vem com todos os seus anjos. Claro que existem os anjos do Pai também que vão ficar lá com o Pai, né? Não é possível todos os anjos virem para a terra de uma vezada só. Deus ele designou alguns anjos para pertencer a Cristo. Então Jesus vem com todos esses anjos, né? Inclusive os arcanjos também, alguns virão com Cristo. E aí, junto com esses arcanjos e esses anjos, serão juntados os santos, tá? Os santos aqui os vencedores em Cristo, tanto os ressuscitados quanto os vivos que serão transformados, todos com Cristo. Presta atenção agora. E diante dele os santos serão julgados em retidão. Então aqui você vai ver aqui a questão do julgamento de Cristo primeiro para a igreja, tá? O ajuntamento dos santos nos ares, né? E aí cada santo recebe seu julgamento. Julgamento não significa perder a sua glória ou a sua salvação, não significa. Esse julgamento aí significa o seu galardão. Cada um recebe seu galardão de acordo com as suas obras, né? A salvação ela é imposta por meio da fé em Cristo e a perseverança. O galardão ele tem a ver com o que as ações da pessoa diz. Cada um vai receber uma porção de acordo com o que ele viveu, né? Então o apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso. E ele dará a cada um segundo as suas recompensas, a sua obra. Apocalipse e Isaías também fala sobre isso. Eis que ele vem com seu galardão, ele os dará a cada um segundo as suas obras. Então, vida eterna, os que estão buscando glória, honra e incorruptibilidade pela perseverança na obra que é boa. Mais destruição e ira, furor, aqueles que têm sido motivo de furor e destruição. Quer dizer, ele paga cada um segundo suas ações, né? Cada um recebe de acordo com suas ações. Ele mesmo, Mashiach, fala, explica, né, nos evangelhos, que cada um receberia de acordo com o que fez, né? Uns receberia 10 cidades, outros receberia 5, outros receberia uma. E aquele que não fez nada com o que tinha, até o que tinha ele foi tirado. Quer dizer, alguns não entrarão no reino, não serão reis sacerdotes. Por quê? Porque Jesus chamou, mas ele não se comportou como rei sacerdote. Ele não curou, ele não cuidou, ele não mostrou compaixão, ele não divulgou o evangelho de Cristo, ele não falou sobre o segredo sagrado, ele não demonstrou amor pelo próximo, ele não fez caridade, ele não viveu em santidade. Então, pode perder, tá, gente? Muitas pessoas vão perder o seu galardão, até a sua salvação, tá? Muitos serão salvos pela grande misericórdia, mas outros, infelizmente, vão perder tudo. Por isso que tem que ter esse julgamento aí. Aí fala assim, ó. Inquietação virá sobre eles. Eles quem? Sobre os reis. Sobre os reis da terra, né? Sobre as pessoas. Como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo. Quando seu filho venha à boca do ventre, e ela
encontra-se em dificuldades de dar à luz. É uma coisa terrível. A mulher sabe que ela pode até morrer, né? Então essa é a mesma inquietação que vai vir no coração dos reis quando o Mashiach voltar, quando o Mashiach aparecer. Porque os seres humanos, eles têm agido como se eles fossem o dono do mundo, gente. Então eles decidem, eles fazem regras, eles fazem leis e tudo. Mas quando o Mashiach chegou, acabou, galera. Acabou, entendeu? Ponto final. Não tem mais esse negócio de cada um vai seguir o seu nariz. Acabou. É Messias, é lei, é Shabat, é Torá, normas, tem que seguir, entendeu? Não vai ter esse negócio de que, eu decidi não seguir isso, decide não seguir para você ver no milênio o que vai acontecer, né? O que Cristo vai falar e você fala assim, eu não quero seguir isso aí que o Mashiach tá falando, não. Então você só experimenta, tá? A gente fica achando que a gente tem muito tipo de escolhas, né? Mas a gente não tem muita escolha, gente. Ou a gente segue, ou a gente vai morrer, não tem conversa. Entendeu? Ou você segue Messias, ou você morre. Aí você fala assim, mas então quer dizer que não existe livre-arbítrio? Não existe. Não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio filosófico atual que as pessoas acreditam é uma furada. Nunca existiu livre-arbítrio, nunca vai existir, entendeu? O único livre-arbítrio que existe é você decidir entre seguir a Jesus e morrer. Essa é a escolha que existe. Não tem outra escolha, entendeu? É tirania. Mas aí, para você questionar isso, você tem que virar Deus, criar um universo, criar um mundo e colocar suas regras, entendeu? É simples assim que eu falo. As regras de Deus, elas são imutáveis. Então não é você que vai definir o que é bom e o que é mal. Você apenas vai escolher se você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal. Então isso é o livre-arbítrio bíblico. O livre-arbítrio filosófico da cabeça das pessoas hoje é que, eu posso escolher fazer o que eu quero. Você pode, mas você está escolhendo a morte, entendeu? Se você faz o mal, você vai colher o mal. Não é lei da semeadura, meu amigo. Não tem dessa, não. Aquelas pessoas que fazem o mal vão receber o mal, não adianta. E as pessoas que fazem o bem, por mais que elas sofram, elas possam até morrer, mas elas vão receber o prêmio de novo, quando o Mashiach volta. Então, esquece esse livre-arbítrio furado aí, que as pessoas falam, que as pessoas ensinam, que é filosófico, é pagão esse conceito aí. Né? É um conceito totalmente desarrazoado do que a Bíblia fala. Não existe esse livre-arbítrio. O único livre-arbítrio que existe é você pode escolher entre ficar vivo, que é seguir a Deus, ou fazer as suas coisas e acabar morrendo. Ponto final. Não existe outra coisa. Né? Não existe outra opção. Você não pode simplesmente achar que você vai viver a vida do jeito que você quer e vai ser assim para sempre. Não vai, entendeu? Uma hora vai ter o fim. Né? Uma hora vai acabar. Então você não vai ter outra chance. Se você não aceitar a Mashiach. Se você não se submeter à regência do reino. Não tem conversa, gente. Eu, infelizmente, tenho que falar com vocês com clareza. Como Paulo fazia. Não tem como ficar alisando cabeça, entendeu? Desse evangelho furado, né? De bênção, de prosperidade. Isso é coisa furada, gente. Sai disso aí. O evangelho verdadeiro do Mashiach é o seguinte. Obedeça por amor. Porque senão você vai ter que obedecer por dor. Porque se você não obedecer por dor também, aí também já não tem nem chance. Você não tem, aí acabou, não tem. Nem o sacrifício de Cristo mais vale para você. Se você não quer obedecer mesmo, você é uma pessoa com coração duro, você não quer saber de Jesus, você não quer saber de Deus, então, infelizmente, o mundo que Deus criou não é para você, entendeu? É isso aí. Aí você vai ter que virar Deus e inventar um mundo para você fazer suas coisas. Porque o mundo que Deus vai fazer, o mundo que Ele vai criar, Ele não vai comportar esse tipo de pessoa que pensa que pode ser Deus. Basta Satanás, né, gente? Que já quer ser Deus do mundo e quer colocar suas próprias leis, e quer fazer as coisas que quer, né? E quer colocar suas ideologias, então basta Satanás, né? No mundo que Deus vai criar de Mashiach, o novo planeta, a nova era, o Olam Rabá, né? A era vindoura das coisas que estão por vir, ela é regida por Torá, entendeu? Ela é regida por lei. O Mashiach, ele governa as nações com vara de ferro, então não tem conversa, gente. Ou você se submete ao Mashiach ou você tá fora, entendeu? Não adianta, gente. Não tem outra conversa, não. Não tem outro tipo de evangelho a ser pregado, tá? Vamos lá. Uma porção deles olhará para a outra. Eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante. Lá em Apocalipse mesmo fala que quando Mashiach vem, alguns vão querer entrar dentro da terra, tá? Hoje aí tem bunkers, né? Você vê pessoas ricas aí, né? Fazendo bunkers para entrar dentro da terra.
Vai ter muita gente entrando dentro da terra, gente, porque o Messias, ele vai vir para, entendeu? Ele vai vir para ferrar mesmo, entendeu? Vai vir para ferrar com o mundo. Ferrar que eu falo no bom sentido. E vai acabar com a injustiça, com a maldade, com todos os tipos de vilanias. E aí as pessoas que infelizmente você sabe que todo tipo de governo existe esse tipo de coisa, né? Vilania, aproveitamento das classes frágeis. Porque se tem alguém lá em cima, no bom e no melhor, comendo, bebendo e passeando, vivendo uma vida de luxo, tem milhares aqui embaixo passando opressão. Então esse é o governo do homem. Agora o governo de Cristo não. O governo de Cristo é um governo justo. Entendeu? E Cristo vem para quebrar a injustiça. Então não vai ter jeito, gente. Não vai ter escolha. Um vai olhar para o outro atônito. Um vai olhar para o outro e vai ficar com medo, porque o Mashiach vai estar aí. E ninguém está falando disso, né? As pessoas das religiões aí estão falando nada disso. E vão abaixar o semblante, né? Porque agora, e agora? O que eu vou fazer? O Mashiach tá aí agora. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer dessa minha vida? Ô, meu amigo, engole o orgulho, aceita e se joelha lá nos pés do Mashiach e pede misericórdia e clemência. Ou tá fora dos planos, entendeu? A aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher sentado sobre o seu trono de glória. Olha que coisa fantástica. E a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. Você já viu sobre o trono, né, que Jesus Cristo falou aqui. Nós já fizemos leitura. Vamos só reler aqui, só para você. Quando o Filho do Homem chegar na sua glória e com ele todos os seus anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Tá vendo? Jesus sentará-se no seu trono glorioso. É o que a Bíblia está falando. Quando eles virem o Filho da Mulher sentado sobre o seu trono de glória. Por que falou que Filho da Mulher? Qual que é a relação aqui do Filho da Mulher? Você vai ter essa relação em Gênesis 3,15. Aqui no livro de Gênesis 3,15 você vai ter essa relação do Filho da Mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e o seu descendente. Ele te machucará a cabeça, e tu lhe machucarás o calcanhar. Então, a mulher aqui é a mesma mulher aqui. Então, quem é o filho da mulher? É o Mashiach, Jesus Cristo. Quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória, eles vão se prender à sua aflição. Por quê? Porque Jesus Cristo, no seu trono de glória, ele vai trazer julgamento para a humanidade. Mateus, no capítulo 25, esse versículo aqui, ele está trazendo esse aspecto do reino. Simplesmente, você vai ver aqui, ó. E diante dele serão juntadas todas as nações, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas, as ovelhas dos cabritos. Por isso que é o motivo da aflição daquelas pessoas. Por quê? Porque Cristo vai exigir julgamento de pessoas que não foram julgadas, pessoas que viviam suas vidas como se elas pudessem ser donas do mundo, donas da razão, donas da lei. Só que nesse momento aqui eles não têm para onde correr. Então eles vão ficar atônitos quando eles verem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis e os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. A única coisa que vai acontecer, né, é o seguinte: os que sobreviverem ao Armagedon, porque todos os que subirem contra Jerusalém, né, e contra os santos, morrerão no Armagedon. Mas vai ter muitos reis aí no mundo, muitos governantes, muitos presidentes de vários países aí que não vai ter apoiado a guerra contra Jerusalém nem contra os cristãos. Esses caras vão continuar sendo rei de seus países, né, os presidentes de seus países. Só que aí o que eles vão fazer? A única coisa que vai restar para eles é o seguinte: agora nós vamos ter que se submeter ao Messias. O Messias está aí, o Messias está no mundo, ele chegou realmente, era tudo verdade as profecias, e agora nós temos que nos
submeter a ele. E aí eles vão glorificar o Mashiach, tá? Os reis da terra, a Bíblia fala que os reis da terra vão subir e vão adorar o Messias, tá? Olha aqui. Zacarias 14. Aqui está falando do Armagedon, tá? E terá de acontecer que, quando todos aqueles que sobrarem dentre todas as nações que vêm contra Jerusalém, quer dizer, quem sobrou é quem não morreu, tá? Pelas pestes do Armagedon. Os reis, as pessoas, olha só, terão de subir também de ano em ano para se curvar diante do rei, Jeová dos Exércitos. Esse Jeová dos Exércitos aqui é Jesus, tá? Não é o Pai. O Pai não vai vir no milênio. Então aqui é o Filho. E para celebrar as festividades das barracas. Então, de todo ano, os reis vão ser obrigados a vir se prostrar perante Jesus. Isso aqui tem Zacarias, gente. Isso aqui não é só Enoque, né? Às vezes você fala assim, mas Enoque tá voando aí, tá? Tá voando, olha só, Zacarias falou também. Você respeita Zacarias como profeta? É porque Zacarias está falando que todo mundo que sobrar vai ter que subir lá em Jerusalém e vai ter que adorar o rei. Curvar diante do rei. Interessante, né? Vai ter que ir, vai ter que adorar lá ao Messias. Os reis da terra, as pessoas. Todo mundo, todo ano. E celebrar as barracas. As festas das barracas. Aí tu fala assim, né? As festas já se cumpriram. Jesus veio para acabar com a lei. Mas por que lá no milênio vai ter festa das barracas, né? É interessante, né? É legal, né? Isso aí, né? Uma pergunta interessante, né? Tá vendo como é que o conhecimento de vocês precisa de uma séria revisão bíblica? Vocês estão crendo em coisas aí que... invenção do homem, da cabeça do ser humano, tá? Talvez até ensino de demônios. Então, cuidado. Jesus não veio para demolir nada. Jesus Cristo veio para edificar, tá? Jesus Cristo não acabou com a lei. Jesus Cristo veio cumprir a lei. Tanto é que vai ter festividade das barracas no milênio. Certo? E quem não ir lá no milênio, lá, todo ano, celebrar as barracas, e terá de acontecer que, quanto a todo aquele que dentre as famílias da terra, aqui não está falando de judeu não, tá? Às vezes alguém fala assim, mas é só para os judeus, tá? As festividades, Páscoa, Pentecoste, é só para o judeu. É engraçado, né? Você acha que essas coisas é só para o judeu, mas as bênçãos que essas festas trazem, você quer, né? Porque a festa da Páscoa prefigura Jesus morrer por você. Você aceita Jesus Cristo ter morrido por você, né? Mas você não acha que a Páscoa é para você. A festa dos pães significa o povo de Cristo santificado. Então quer dizer que não serve para você. A festa não serve, mas você quer ser santificado. O Pentecoste representa o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo no povo de Deus aqui na terra. Então para você não serve Pentecoste, mas você quer a unção do Espírito Santo. A trombetas que anuncia a ressurreição dos mortos e o fim do mundo, não é para você não, mas você quer passar do fim do mundo, você quer ser salvo, você quer ser ressuscitado, né? A expiação não, só serve para judeu, a lei é para o judeu, a lei não é para mim. A expiação, ele veio para expiar o pecado de todo mundo. Para você serve, né? Para mim serve a expiação, mas para mim é só para judeu, a festa é só para judeu. A expiação para mim, mas a festa é só para judeu. A barraca, não, é só o judeu que tem que fazer barraca, né? Mas você quer lá no milênio estar junto com Jesus, né? Tá benaculando com ele, né? Então, gente, é muita hipocrisia religiosa quando vocês falam que Jesus veio acabar com a lei. Jesus não veio acabar com a lei. Jesus veio cumprir a lei. E todas as leis se voltam ao reino milenar. Então, no milênio, nós vamos saber como cumprir todas essas leis aí. Talvez hoje, uma lei ou outra, a gente não consegue mais cumprir mesmo. Por isso que entra a graça, tá? E mesmo porque também o templo não está mais em pé. Então, a gente não tem mais obrigação de cumprir certas leis. Principalmente as relacionadas a sacrifícios de animais, né? E algumas leis relacionadas também à regulamentação da nação dos judeus como Estado. Então, a gente que é de outras nações, de fato, a gente não se enquadra naquelas leis ali. Mas as leis de moral descritas na Torá, todas elas têm seu preço
valioso. Todas as festas, todas as observações, elas têm que ser observadas, né? Embora nós não sabemos como fazer hoje, né? Mas o Messias vai nos ensinar totalmente isso no milênio. Tanto é que vai ter, ó, festividade. E agora vamos ver, ó. Quanto a todos aqueles dentre as famílias da terra, não só judeus, todos, que não subir a Jerusalém para se curvar diante do rei, Jeová dos Exércitos, sim, sobre estes não virá haver chuva copiosa. E se a própria família do Egito, um exemplo que ele deu aqui, né, não subir, realmente não entrar, também eles não haverá nenhuma chuva. Virá haver o flagelo com que Jeová flagela as nações, que não sobe para celebrar a festividade das barracas. Então vai ter um flagelo, né, no Olam Rabá, né, no novo governo de Cristo, no milênio. Vai ter um flagelo seguinte, gente. É o seguinte, ó, todo ano, todo mundo vai ter que subir em Jerusalém. Se vira. Vai ter esses negócios no milênio, a gente não sabe como vai ser. Ainda Cristo vai regulamentar isso aí para nós. Se é apenas o chefe da família, não sabemos. Os reis, entendeu? Pelo menos o rei do país vai ter que ir, a gente não sabe ainda. Mas é o seguinte, se não subir e não festejar com o Messias as barracas, vai ter um flagelo, entendeu? Vai ter um castigo. Aquele que esteve, agora vamos voltar para Enoque, tá? Aquele que esteve em conselho, pois desde, agora presta atenção, isso aqui é muito importante, nós vamos ler. Então os reis, os príncipes, todos os que possuem a terra, glorificarão aquele, Jesus, né, que tem domínio sobre todas as coisas. Lembra que Efésios fala que Jesus recebe o domínio sobre todas as coisas? Né? Aquele que esteve em conselho. Aqui está falando do segredo sagrado. Jesus teve em conselho do Pai. Pois desde o princípio, o Filho do Homem existiu em segredo. Olha aqui, ó. Aonde que Paulo tira essa questão de segredo sagrado é Cristo, isso e aquilo. Onde que Paulo tira essas coisas todas aí, gente? Está aqui no livro de Enoque. Desde o princípio o Filho existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença de seu poder. E foi revelado aos eleitos. Tá vendo? Olha, o Cristo seria revelado aos eleitos. Só que desde o início, desde o princípio. Por que desde o princípio? Vou mostrar para vocês essa referência para nós fecharmos o nosso vídeo. Olha o segredo sagrado aqui, ó. Escondido, revelado. Ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus aqui é Elohim, é plural majestático. Quer dizer, é plural. Deuses. No princípio, deuses criou o céu e a terra. Certo? O Pai e o Filho. Desde o princípio, o Filho do homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder, e foi revelado aos eleitos. Na presença do seu poder. Não é? Fugiu aqui. Aqui. Vamos ver outra referência. João, capítulo 1. Eu não gosto de como essa tradução verte esse texto, não. Mas vamos ler nessa mesmo, tá? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, tá? Esse 1 aqui é um acréscimo, tá? A palavra era Deus. Então, olha só. Vamos raciocinar aqui, agora vocês vão entender tudo. Aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo,
o qual o Altíssimo preservou na sua presença. Estava com Deus. A palavra estava com Deus. O Altíssimo preservou na sua presença. A palavra estava com Deus. Tá vendo onde é que João... Tudo isso que está na Bíblia, gente, que está aqui na Bíblia, está referenciado aqui no livro de Enoque. Entendeu? Então, está escrito. Só basta a gente ler, entender, né, o que está falando. Vamos continuar. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Então Jesus, o Filho do Homem, ele semeará a congregação dos santos. Onde você acha essa referência? No livro de Mateus, né, que fala lá sobre o Filho do Homem. Eu não lembro agora o certo qual é o versículo. Não sei se é o 18, se é o 16, que fala que ele plantou, né? Até aquela ilustração que fala, né, que o diabo veio e lançou o joio em cima, né? Não vou nem ir aqui agora nesse mérito, porque eu não vou achar esse texto. Mas é essa a referência, né? Ele semeará a congregação dos santos. Aí um discípulo pergunta para Jesus assim, o que significa essa ilustração? Ele fala, a semente é o filho do rei, é os filhos do reino. O campo é o mundo. Entendeu? Então, ele semeou a congregação dos eleitos quando ele colocou os apóstolos no mundo. Ele escolheu cada apóstolo a dedo, né? E colocou esses apóstolos no mundo com o Espírito Santo, como se ele estivesse plantando a semente do reino, que os representantes máximos do reino aqui na terra são os 12 apóstolos, né? Que representam as 12 tribos de Israel também. Sendo plantado no mundo. Ó. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos. E todo eleito ficará diante dele naquele dia. Quer dizer, quando Jesus chegar na sua glória, todos os eleitos estarão com ele. Todos, todos. Por isso que tem que ter ressurreição dos mortos, por isso que tem que ter arrebatamento, por isso que tem que ter transformação, porque todos vão se reunir com Jesus naquele dia, tá? Entendeu aí, ó? Entendeu? Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre sua face diante dele e o adorarão. Tá vendo? Então, no reinado milenar, é o que Zacarias acabou de falar. Quem sobreviveu vai ter que ir lá, ó, joelhinho, né, no chão, carinha, narizinho no chão, nos pés de Cristo, o Messias, e ó, a gente vai aceitar o seu governo, porque se não aceitar, meu amigo, não tem conversa. Simplesmente vai parar de existir no mesmo momento, tá? Não vai ter escolha para eles. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem e orarão a ele implorando por misericórdia. Eu lembrei de uma referência aqui, olha, que nós vamos mostrar para vocês. Apocalipse. Se eu não me engano, é no texto da Nova Jerusalém. Capítulo 21. Vou só achar aqui o versículo. Ver se eu consigo achar essa referência que veio na minha mente que eu vou falar com vocês. Olha aqui. Aqui, olha. Todos os reis e príncipes exaltados e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. É bom a gente entender Enoque para a gente começar a entender Apocalipse, pessoal. Né? Tem gente que acha que isso aqui está se cumprindo na eternidade, depois do milênio. Acha que o capítulo 21 de Mateus, de Apocalipse, eu vejo irmãos aí espertos, inteligentes, sábios no Evangelho, mas cometendo esse erro aí de critério, de interpretação. Falando que Apocalipse 21 é depois dos milênios. Não é. Tá? Presta atenção. E as nações andarão por meio de sua luz. E os reis da terra lhes trarão sua glória. Esses reis da terra aqui, gente, ó, isso aqui é na entrada do milênio.
E todos os reis, príncipes exaltados, aqueles... Tudo isso aqui, toda essa narração aqui está sendo o quê? Quando Jesus chega na sua glória. Essa parte aqui, olha, é a mesma coisa. E está no capítulo 21. E as nações andarão por meio de sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Lhe trarão, quer dizer, lembra esse negócio que eu te falei de toda vez, uma vez por ano eles têm que ir lá e tem que, ó, se prostrar diante de Jesus e levar um presente para ele? Aqui, falando aqui. Entendeu? Essa é a cidade, é o reino messiânico. A Nova Jerusalém, né? Jerusalém, ela vai ser revestida. No antigo vídeo que eu fiz aí no canal, o último vídeo agora da escuridão, eu falo sobre a Jerusalém sendo revestida. A velha Jerusalém vai ser revestida. Por isso que ela vai ser nova. Né? Depois eu vou explicar só sobre isso. Tá vendo? Ó? Apocalipse. E as nações andarão por meio de sua luz, e os reis da terra lhes trarão sua glória. Olha só que interessante. Eu vou te explicar para vocês uma coisa aqui, ó. Eu era testemunho de Jeová, dentro de uma reunião no Salão do Reino, eu li esse texto. O irmão fez uma citação desse texto, e eu li esse texto. E nesse mesmo momento me veio uma coisa na cabeça. Nesse momento, eu vou explicar o que para vocês vão entender esse posicionamento aqui. A religião ensina que Jesus ele vai reinar na terra, e que quando Jesus Cristo vir, quando chegar o Armagedon, todos os governos vão acabar. Os governos do mundo vão acabar. Só vai ter o governo de Cristo. Então eles ensinam isso. Certo? Aí eu li essa passagem. E as nações andarão por meio de sua luz, e os reis da terra lhes trarão sua glória. Aí eu fiquei na dúvida, quem são os reis da terra? Porque se eles ensinam, né, que todos os reis serão destruídos no Armagedon, só vai sobrar só o testemunho de Jeová, e no meio do testemunho de Jeová não tem ninguém que é rei, né? Só os ungidos que vão para o céu reinar com Cristo. Então quem são esses reis aí que vão levar a glória para Cristo no milênio? E outra coisa, se todas as nações vão virar uma nação só, como eles ensinam, né? Que vai ter apenas uma nação só e Jesus vai reinar sobre tudo. Quem são essas nações aqui que andarão na sua luz, né? Então isso aqui foi meu despertar espiritual, entendeu? Foi aonde que eu vi a rachadura do ensino. Porque tem rachadura no ensino deles e as pessoas não percebem disso. Quem está lá não percebe. Aí eu comecei a ver e comecei a estudar sobre isso. Aí eu fui entendendo que haveria nações, que não era só o testemunho de Jeová que vai estar no novo mundo, né? Como eles falam. Haveria nações e que haveria reis, inclusive reis. Essas nações teriam reis. Então, no reino milenar, e aí depois veio aquela passagem na minha cabeça, né? Cristo vai reger as nações com vara de ferro. Quer dizer, por que vai ter que reger as nações com vara de ferro? O pessoal da grande multidão já não sofreu tanto para passar do Armagedon, da grande tribulação, e ainda vai ter que ser regido com vara de ferro ainda? Então aí eu entendi, né? Ó, então quer dizer que vai ter nações, né? Aí alguns podiam... Eu até comentei com um amigo meu lá na época, e ele falou assim, ah não, esses aí são os ressuscitados, né? Mas você acha que vai vir algum ressuscitado para querer ser rei? O cara morreu lá não sei quantos mil anos atrás, vai ressuscitar para ser rei? Não faz sentido isso aí, entendeu? Então foi meu despertar espiritual aqui, ó. Foi nesse texto bíblico. Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los à sua presença. Quer dizer, muitos desses reis, né, que vão ser rude, né? Mesmo ali sendo obrigados a fazer aquilo ali, não vão fazer de coração. Então eles vão ser expelidos da presença do Filho do Homem. Suas faces ficarão cheias de confusão, e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos o tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser aflitiva naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. Então aqui está falando, gente, que muitos desses reis, né, perseguiram os eleitos, os filhos do reino. Então, aqui está falando dessa questão, né, que muitos vão ser destruídos, né, muitos reis vão ser destruídos. Todos aqueles que subiram contra Jerusalém mesmo vão ser... Essa é a referência. E eles se tornarão como um exemplo aos santos e aos seus eleitos. Então os mortos, né, os reis mortos no Armagedon que perseguiram os santos, né, você vai ver o anticristo aí no mundo, você vai ver os reis aí perseguindo e matando os cristãos. Então, quando Cristo voltar, eles todos vão ser destruídos. E aí isso vai ser um exemplo para nós. Através deles, esses serão feitos jubilosos. Então, através dos reis da terra, os santos serão feitos jubilosos. Quer dizer, seremos perseguidos, maltratados,
pelos reis da terra. Quando Cristo volta, ele vai, nos exalta e humilha esses reis. Pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles, sobre os reis maus, que maltrataram os santos. Então, aqui lá em Daniel fala isso, né? Aquela fera lá, aquele chifre todo fazendo maldade com os santos e tudo, lá não fala? Até que veio o Santo Supremo e executou julgamento na fera, né? Na besta lá. E os eleitos receberam o poder. É mais ou menos isso que está falando. Então a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos dos eleitos serão salvos naquele dia. Aqui está falando do Armagedon. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. Quer dizer, acabou a pessoa, aquele rosto ali, aquele ser maldoso que maltrata, que mata, que oprime a humanidade, que causa tanta desgraça, principalmente na tribulação, né, que eles vão estar intensificados em fazer maldade. Acabou, né? A espada do Altíssimo vai por fim a tudo isso. O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. Sobre eles quem? Sobre os eleitos, né? E com este Filho do Homem, eles habitarão. Tá vendo? Então aqui está falando sobre o segredo sagrado, que a gente leu no texto, né? Que o filho deixará o pai e a mãe e habitará com sua esposa. Aqui está falando dos eleitos. Então Cristo vem para o mundo reinar em Jerusalém, em Sião, e todos os eleitos vão reinar com ele, vai habitar com ele. E com este Filho do Homem, eles habitarão, os eleitos. Comerão, deitarão e levantarão, para sempre e sempre. Quer dizer, o reino milenar de Cristo, com todos os santos aqui com ele. Entendeu? Jesus morando aqui no mundo, com todos os santos. E os santos eleitos têm se levantado da terra. Os santos e eleitos têm se levantado da terra. Ressurreição. Quer dizer, os mortos vão se levantar da terra. Tá? Não existe palavra ressurreição no Antigo Testamento. A palavra é levantar-se da terra, tá? A ideia lá é essa. Então, levantar-se da terra é ressuscitar, porque quando você morre, você é enterrado. Quando você se levanta da terra é como se você tivesse ressurreição, tá? Então é isso. Os santos e eleitos têm levantado da terra, ressurreição, no reino messiânico. Têm deixado de deprimir seus semblantes. Por quê? Porque acabou a maldade, acabou a tristeza, acabou a perseguição, acabou tudo. E terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Cadê o texto que fala sobre isso? Vou mostrar para você. Onde que Paulo tira essas ideias dele. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Depois, sobre as vestimentas. Finalmente, ó, é Coríntios, eu coloquei Crônicas. Bonito, né? É um estudo longo, mas não tem problema, gente. É um estudo muito profundo e vale a pena cada minuto. Pois nós somos os que... Pois nós sabemos que se nossa casa terrestre, esta tenda, se dissolver, havemos de ter um edifício da parte de Deus. Uma casa não feita por mãos, eternas, nos céus. Então aqui está falando do corpo, tá, gente? Do corpo. Olha aqui, ó. E terão sido vestidos com a vestimenta da vida. É esse edifício que Paulo está falando. Se nossa casinha hoje ela se dissolver, pode ficar tranquilo. Se você for fiel a Jesus, tem um edifício sendo construído lá no céu para você. É um corpo poderoso, né, maravilhoso. Não significa que você está indo para morar no céu, entendeu? Essa morada no céu é interpretada mal. O que Cristo foi fazer lá no céu esse tempo todo é construir moradias, corpos, tá? Corpos de glória. Tanto é que os que morreram vão receber esse corpo, né? Vão ser ressuscitados já nesse corpo de glória. E os que estiverem vivos vão ser transformados para esse corpo de glória. O que é isso em Enoque? Vestimenta de vida, certo? E aonde você vai ter outra referência sobre isso? Pois gememos deveras nesta casa de moradia, desejando seriamente revestirmos da nossa. Revestir, vestimenta, revestir da nossa, provinda do céu, que vai vir do céu. Porque esse novo corpo, ele é feito por materiais celestes, não materiais terrestres, tá? Quer dizer, Cristo fez ele. Cristo vai fazer ele para nós. Embora vai ser um corpo físico, vai ser um corpo físico glorioso, entendeu?
para que, revestindo-nos dela realmente, não estejamos achados nus. Quer dizer, o que é achado nu na Bíblia? É você perder, entendeu? Seu corpo físico agora, e também no futuro você não ter um outro, não vai ter outra vestimenta, você vai ficar nu, quer dizer, você vai parar de existir. Porque a única forma de nós existirmos é por meio de um corpo, gente. Não existe vida sem o corpo. Quer seja um corpo físico, quer seja um corpo espiritual, né? Quer seja um corpo, seja qual que seja o corpo. Mas você tem que ter uma vestimenta, certo? Você tem que ter essa vestimenta. Essa vestimenta é o que? A vestimenta da vida vai ser dada aos santos eleitos. Então aqui está falando que você tem que se revestir já, né, dessa esperança de que você tem esse edifício para que você não seja achado nu, certo? De fato, nós os que estamos nesta tenda, neste corpo atual, gememos acabrunhados, porque queremos não despirmos dela. Quer dizer, não queremos perder esse corpo físico, entendeu? Não é esse o objetivo nosso. Mas revestir da outra, quer dizer, você tem um update, né, no seu corpo, você não vai perder seu corpo físico, você vai se revestir da imortalidade por meio do corpo físico. Aí o apóstolo Paulo traz isso também aonde? Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Lá fala sobre isso. Pois isto que é corruptível tem de revestir-se da incorrupção. Ó. E terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Pois isto que é corruptível tem de revestir de corrupção. Então, quando Paulo fala isso aqui, gente, ó, onde é que ele está pensando? Onde é que ele está citando? Olha que coisa maravilhosa, gente. Paulo está falando aqui, ó, pois isto que é corruptível tem de revestir-se de incorrupção. Isso que é mortal tem de revestir de imortalidade. Ó. Pois terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Compreendeu agora? O texto. Eu estou trazendo várias referências. Esse estudo aqui está sendo maravilhoso, hein? E eu estou fazendo de cabeça, porque isso aqui está no meu coração. Isso aqui está no meu coração, entendeu? Eu estudei isso aí e está no meu coração. O texto que fala do Armagedon é o capítulo 16. 16. Ó. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que fica desperto e guarda as suas roupas exteriores. A roupa exterior é a santidade do corpo. Para que não andes nu e olhe para a sua vergonha. Entendeu, gente? Eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso, sobre a vestimenta. Sobre as moradas no céu, tudo isso aí está relacionado a isso. Morada no céu, vestimenta, tudo isso significa o novo corpo, a glorificação dos santos por meio de um novo corpo. Tá? Então, os santos eles vão ser revestidos de glória, de honra e de imortalidade. Então, quando isso acontecer, a morte foi tragada para sempre, no nosso caso. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença a sua vestimenta não envelhecerão, nem será diminuída a sua glória. Quer dizer, essa nova vestimenta é possível, gente, a gente se achegar ao Senhor dos Espíritos, o Pai. Entendeu? Por que nós vamos ter que ter essa nova vestimenta? Porque nós vamos ser apresentados ao Pai, entendeu? Ó, aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos. Em tudo, em sua presença, suas vestimentas não envelhecerão, nem será diminuída sua glória. Quer dizer, a única forma de nós conseguirmos chegar perante a presença do Pai eterno vai ser por meio da transformação dos mortos. Então, no fim dos milênios, por exemplo, né, quando o Pai vir e tudo ser para com todos, a única forma de a gente conseguir ver a Deus, né, e não morrer, é passando por essa nova vestimenta aí que Cristo vai nos dar. Entendeu? Então, este é o estudo 61, capítulo 61. Pega aí na sua casa,
baixa o PDFzinho, lê, tem muito mais referência bíblica nesse capítulo. Muitas das escatologias bíblicas estão detidas no capítulo 61 do livro de Enoque, Hanô. Todos os profetas bíblicos praticamente citam Enoque 61, sem falar que né? Ele faz a referência ali das coisas que Enoque falou, né? E aí você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente no ensino do conhecimento do segredo sagrado. Foi um prazer da minha parte poder vos ajudar a compreender um pouco sobre o segredo sagrado. Qual é o segredo sagrado? Cristo existiu desde outrora, desde o início da criação, junto com o Pai, e hoje ele tem sido revelado por meio dos seus escolhidos. Então você vai poder ver a Jesus dentro em breve, quando ele voltar, e com certeza também você estará na presença do Pai, você vai ter acesso ao Pai, tá? E vai viver na terra com Cristo, mas você também vai ter acesso ao Pai, tá? Vai ter acesso ao Pai. E quando ele voltar, tudo isso vai ser possível, tá bom? Esse é o Evangelho da Luz, o Evangelho que Paulo pregava, que os apóstolos e profetas registraram e que estão nas Santas Escrituras. Espero que esse estudo tenha sido para você um revigoramento espiritual nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Que a graça e a paz de nosso Messias, Yeshua HaMashiach, e nosso Deus Yod-Heh Vav-Heh, esteja com cada um de vocês, em Espírito Santo.